é importantíssimo para todos nós que estamos fazendo Techuvá, é importantíssimo devorarmos a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, sim, mas é importantíssimo também lermos os outros livros das Escrituras. Vamos abrir, a gente leu semana passada, mas vamos ler de novo esses 2 textos. Olha o que Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, nos diz. Marquem nas Bíblias de vocês esses textos, tá? Romanos 15, 4. Porque tudo que dantes foi escrito, olha, está falando das escrituras inteiras, tá? Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos tikva, tenhamos esperança. Olha que coisa maravilhosa. Então, Paulo, Shaul Hachalia, ele tinha dentro dele esse entendimento de que os Netzarim deveriam estar devorando a Bíblia inteira, as escrituras inteiras. Vamos abrir agora em 2 Timóteo, esse texto também é bem conhecido, tá? 3,16, vamos lá. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E o versículo 17. Para que o homem de Elohim seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, tá? Então, toda a escritura, ou seja, não apenas de Bereshit até Devarim, não apenas de Gênesis até Deuteronômio, mas de Bereshit, de Gênesis até Rit Galut, até Apocalipse, tá? Então esse é o nosso desafio, tá? Que venhamos pelo menos tentar, antes do retorno do nosso Messias, estarmos estudando todos os livros, tá? Até chegarmos em Rit Galut, tá bom? Para que venhamos entender que todos os livros apontam para a obra do nosso Messias Yahushua, tá bom? Então, que nós venhamos refletir, tá? Que sejamos incendiados, encorajados, tá? Pela vida desse homem chamado Yahushua bin Nun, Yahusha bin Nun, Josué, filho de Nun, esse efraimita, descendente de Yosef, descendente de Efraim, esse homem que foi tremendamente usado por Yahuwah Elohim. Muitas coisas na vida dele apontam para o Messias Yahushua, então que sejamos encorajados. Talvez muitos de nós, assim como Josué, estejamos talvez tristes, talvez as baixas, as perdas que tenhamos tido em nossas vidas, tá? Foram muitas, mas é ordenado a Josué que ele se levantasse, que ele fosse forte, que ele fosse corajoso. O Criador promete a ele que todo lugar que ele pisasse, a planta dos pés dele seria dado a ele. E tão somente que ele se esforçasse, que ele tivesse bom ânimo, que ele fosse forte e corajoso. Forte por fora, tá? E corajoso por dentro. Então esse é o nosso desafio. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, tá? Estamos descobrindo coisas que nós nem sonhávamos em descobrir. Muitas revelações têm sido dadas a nós, que somos Netzarim, somos remanescentes dos últimos dias. Mas em Lucas 12, 48, o nosso Messias disse: a quem muito é dado, muito será cobrado. Então o Criador, assim como ele depositou muito sobre a vida de Josué, e ele esperou muito da vida de Josué, ele espera muito de cada um de nós também. Então que venhamos estar vencendo os nossos desafios, as nossas lutas a cada dia, ao acordarmos cada manhã, que possamos falar: Modeh ani lefanecha, melech hai vekayam, shehe rezar tabi nishmati, behemla rabai munaterra. O resto vai ser fichinha, tá? Agradeço eu perante ti, ó Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade. Grande é a tua emuná, a tua fé. Olha que coisa maravilhosa. O Criador, ele confia em cada um de nós. Então, se ele está nos mantendo com vida, e ele tem nos chamado para fazer alguma coisa, é porque nós somos capazes, tá? Então, o Criador está chamando muitos do seu povo para estarem à frente, para estarem batalhando, para serem usados por ele, para exercerem os seus dons. E muitas vezes, nós que somos o povo dele, tá? Hesitamos. Mas se ele deu a ordem para a gente avançar e que nós somos imbatíveis, tá? Nós sabemos que basta a gente obedecer os mandamentos, estatutos e juízos, e ele vai estabelecendo a vitória em nossas vidas. Alguns de nós temos sido chamados para traçar batalhas que a gente olha e fala assim: caramba, não pode ser uma coisa dessa, como é que o Criador está me chamando para fazer um negócio desse? Talvez a gente vai olhar a dificuldade, a logística, como? Talvez vocês estejam pensando: como que eu vou fazer um negócio desse? Mas fiel é o que fez a promessa, tá?
E em Hebreus diz que Elohim não se agrada daqueles que retrocedem, ele gosta daqueles que prosseguem para o alvo. Tá? Nós devemos fazer como diz a Aliança Renovada, esquecendo das coisas que ficam para trás, Paulo falou, né? Devemos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação no Mashiach e Yahushua. Então, seja qual for o nosso chamado, tá? Cada um no corpo do Messias tem a sua parte, cada um é um Josué, tá? Cada um é um guerreiro numa frente de batalha. E cada um dos irmãos e das irmãs é insubstituível, aí onde vocês estão, tá? Então, muitas vezes, a gente vai olhar assim, eu sou tão pequenininho, existe uma história, tá? E eu quero deixar para vocês, é uma historinha que conta da seguinte maneira, tá? Uma fábula. O vagalume, né, ele se achava muito pequenininho. Quem sou eu comparado com o sol, né? O sol tem tanto brilho. Quem sou eu, um pequeno vagalume, tá? Só que o vagalume recebeu a ordem de iluminar uma caverna escura, onde a luz do sol nem sonhava em entrar. E quem é que entrava naquela caverna escura ali? Era a luz do sol ou aquele vagalume pequenininho? Então era aquele vagalume pequenininho. Então muitos de nós, às vezes, nos achamos pequenos. Josué se achou pequeno. Ele olhou para dentro dele, se achou pequeno. Poxa, se Moshe já sofria para conduzir o povo de Israel, quanto mais eu, tá? Jacó, tá? Lá no livro de Gênesis, ele olhou para dentro de si, Jacó, o nosso pai Jacó, e falou, Catonte, né? Eu me sinto pequeno, né? Então, essa deve ser, muitas vezes esse é o nosso pensamento, mas quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, a nossa pequenez, isso é o espaço perfeito para que o Criador derrame do poder dele sobre nossas vidas, tá? Então, cada um de nós está sendo chamado para uma obra, somos insubstituíveis naquilo ao qual o Criador nos chamou, tá? Talvez alguns de vocês estejam pensando assim, como é que pode? Como é que eu vou conseguir fazer isso que o Criador está me chamando? Por que ele não chama aquele outro? Por que ele não chama aquela outra? Mas não é, porque o que ele está mandando você fazer, é você que tem que fazer, tá? O que eu tenho que fazer, tem que ser eu. Então, cada um de nós, que venhamos nos levantar como Josué, o Criador falou, levanta-te, seja forte e corajoso, que venhamos cuidar da nossa saúde física, mental, espiritual, que venhamos ser entrados na vida como Avraham. A minha esposa Rosemary, ela sempre faz essa oração todos os dias. A Torá fala que Abraão era entrado nos dias, tá? Ou seja, ele entrava nos dias, ele entrava nas horas, nos minutos, nos segundos, nos centésimos de segundo de sua vida. Então, que esse homem efraimita, chamado Josué, ele possa estar servindo de exemplo para cada um de nós, para que sejamos guerreiros, que venhamos herdar a terra prometida. Quanto de terra prometida tem que ainda falta a gente conquistar? Não é porque o Criador disse que já é nosso, que a gente não precisa ir lá e lutar. A gente precisa sim lutar, batalhar, guerrear. Nada para o nosso povo de Israel foi de mão beijada. Tudo é com luta. Cada centímetrozinho da terra de Israel que a gente herdou teve que ser através de luta. Então era através do quê? De luta. E assim tem que ser em nossas vidas, tá? Lembrar que travamos uma luta física e espiritual. Existe a batalha física e existe a batalha contra os principados, as potestades nas regiões celestes, tá? Então que venhamos ser pessoas que leem a Torá, que procurem praticar a Torá e que venhamos ser pessoas também de tefilá, de oração, para que venhamos vencer as batalhas físicas e espirituais, tá bom? Então vou pedir a Rosemary para escolher uma pessoa para estar fazendo uma tefilá, para que a gente venha estar concluindo, tá? Então agradeço a presença de todos os irmãos e todas as irmãs. Vamos pedir alguém agora para estar fazendo uma tefilá. Shalom, tudo bom, Jesse? Shabbat Shalom, né? Shabbat Shalom. Pode fazer uma tefilá, por favor, tá? Tá. E agora nós te agradecemos por mais esse Shabbat, Pai, por mais esse estudo, pela edificação das nossas almas, que tem sido esse estudo maravilhoso do livro de Josué. Nós te agradecemos, Yahuwá, por essas palavras maravilhosas, por esse ensino que foi tocado em nosso coração hoje. Abençoa a casa de cada um, Pai, que nesse Shabbat venha a cura, venha entrar em todos os lares, que venha entrar o renovo espiritual, que venha entrar a força. Yahuwá,
nós te agradecemos por tudo. Tenha misericórdia de todos nós, do teu povo, aqueles que estão fazendo techuvá. Guarde todo o teu povo e arruar na face desta terra, todos os mais distantes, os mais perto, aquele que ainda não tem ninguém por perto, Yahuwá. Seja o consolo desses irmãos. Yahuwá, nós te agradecemos por tudo. Em nome de Yahushua HaMashiach, Amã. Amém. Amém. Toda rabá. Obrigado, Jéssica. Amã, toda rabá. Amém. Shalom, Moré, shalom. Shalom, Shabbat Shalom, tá? Toda rabá. Então, Shabbat Shalom Lekulam, tá? E Shavuot Tov, tá? Para todos os irmãos e irmãs, tá?